Para Abel, a sabedoria espera por aqueles que ouvem. Você está fervendo. Neste exato momento, enquanto você ouve minha voz, sua vida está evaporando, grau por grau, minuto por minuto. E você nem percebeu quando a água começou a esquentar. Há quanto tempo você está aí? Velho sábio, eu não te ouvi chegar. Não me surpreende. Você está tão absorto nessa tela que não perceberia uma tempestade chegando. Eu só estou descansando. Foi um dia longo. Eu mereço um momento pra mim. Descansando. Diga-me, jovem, há quanto tempo você está descansando hoje? Não sei, 1 hora talvez, talvez 2. 3 horas e 40 minutos. Tá bom, 3 horas então. E daí? Eu trabalhei hoje. Eu estava cansado. Eu preciso recarregar as energias antes de começar o que realmente importa. Antes de que exatamente? Antes de fazer o que eu preciso fazer. O projeto, os e-mails, treinar, ligar para aquela pessoa. Você tem a mesma lista há 3 semanas. Porque eu estou cansado, velho sábio. Eu acordo cansado, trabalho cansado, volto cansado. Eu só quero um momento de paz antes de lidar com tudo isso. Olhe para mim. Diga a verdade. Você se sente descansado agora? Depois de 3 horas e 40 minutos de paz? Não. Eu me sinto pior, mais pesado, mais culpado. E ontem? Você descansou ontem também? Sim. Sentiu-se melhor? Não. Você não está descansando, garoto. Você está apodrecendo. E pior, você está fervendo vivo sem perceber. Fervendo? Do que você está falando? Deixe-me contar uma história sobre um sapo que conheci há muito tempo. Ele tinha tudo: liberdade, força, propósito. E ele jogou tudo fora, uma escolha confortável de cada vez. Nas montanhas do norte, onde o ar é fino e o gelo nunca derrete completamente, havia uma lagoa alimentada por nascentes glaciais. A água ali era tão pura que você poderia ver até o fundo, onde as pedras brilhavam como joias. Nessa lagoa vivia um sapo. Verde esmeralda, músculos definidos, olhos alertas. Ele era magnífico. Todos os dias ele caçava, saltava de pedra em pedra, mergulhava fundo. Sua vida era dura, fria, mas ele era vibrante. Velho sábio, já ouvi essa história antes. É sobre o sapo que ferve lentamente e não percebe, certo? Você ouviu a versão de Ninar, mas ouvir não é compreender. Agora fique quieto e deixe-me continuar. Preste atenção nos detalhes que ninguém te contou. Um dia, no final do verão, o sapo estava caçando perto da margem. Foi quando ele viu uma panela, grande, de ferro preto, abandonada por algum viajante. A panela tinha rolado até a beira da água e, por causa das últimas chuvas, havia se enchido. O sapo se aproximou, curioso, pulou na borda e olhou para dentro. A água ali era diferente, morna, aquecida suavemente pelo sol que batia no ferro preto durante todo o dia. Não havia corrente, não havia movimento, apenas quietude. Mas por que ele entraria? A lagoa era melhor. Por que você fica nessa cadeira quando sabe que deveria estar trabalhando? Porque no momento parece mais fácil. O sapo pensou: vou ficar só um momento, só para descansar. A lagoa é muito exigente, a corrente me puxa, os predadores me caçam. Tenho que estar sempre alerta. Aqui posso finalmente relaxar. E ele relaxou. Pela primeira vez em muito tempo, seus músculos se soltaram completamente. Ele não precisava nadar contra a corrente, não precisava ficar atento. Ele podia apenas
existir. O sol se pôs, a noite chegou, e o sapo pensou: amanhã eu volto para a lagoa, amanhã eu volto a caçar. Só mais uma noite aqui. Mas quando o sol nasceu novamente, o sapo ainda estava lá. E algo havia mudado. A água estava um pouco mais quente. Não muito, apenas 1 grau, talvez 2. O ferro tinha absorvido o calor do sol durante todo o dia anterior e agora liberava esse calor na água, lentamente. E ele não notou? Ele notou que estava confortável, e isso foi suficiente para ele ficar. Dias se passaram, e a cada dia o sol aquecia o ferro, e o ferro aquecia a água, e a cada dia a temperatura subia, mas nunca de uma vez, sempre gradual, sempre imperceptível. Na primeira semana, o sapo pensou: estou me recuperando, estou recarregando energias. Na segunda semana, só mais alguns dias. Na terceira, em breve eu volto. No segundo mês, ele parou de pensar em voltar. Ele não percebia, mas seus músculos estavam atrofiando. Sua agilidade estava desaparecendo. Sua vontade estava morrendo. A água estava quente agora, quente o suficiente para ser desconfortável. Mas ele tinha se acostumado. Ele tinha se adaptado ao calor crescente. Velho sábio, o que aconteceu com ele? Chegou um dia de verão particularmente quente, em que o sol bateu no ferro com mais força do que nunca. A água começou a ferver e finalmente, o sapo percebeu que estava em perigo mortal. Ele tentou saltar, tentou se levantar, mas seus músculos, que antes poderiam tê-lo lançado 3 vezes sua altura, não responderam. Eles estavam fracos demais, atrofiados demais. Ele passou tanto tempo na água aquecida, tanto tempo no conforto, que perdeu a própria capacidade de escapar. Velho sábio, ele morreu? Pior do que isso, ele morreu sabendo que poderia ter pulado. Em qualquer momento dos últimos meses, ele poderia ter simplesmente saltado, mas escolheu não fazer. Um dia de cada vez, uma decisão confortável de cada vez. E quando finalmente quis sair, era tarde demais. Isso é apenas uma história, certo? Apenas uma metáfora? Você sabe que não é. Você é o sapo. E esta é a sua panela. Não, isso é diferente. Eu não estou em perigo. Eu só estou esperando o momento certo para começar. Esperando? Há quanto tempo você está esperando? Há quanto tempo você diz: vou começar amanhã? Há quanto tempo você promete a si mesmo que, na próxima semana, será diferente? Eu não sei, alguns meses? 2 anos. Há 2 anos você me disse que ia escrever aquele livro. Há 1 ano e meio você ia começar aquele negócio. Há 8 meses você ia voltar a treinar seriamente. Há 3 meses você ia reconquistar aquela pessoa. Mas eu estava cansado. Eu estava sem energia. Eu precisava descansar antes de ter forças para agir. Você não entendeu a lição do sapo. O cansaço que você sente não é por fazer demais, é por fazer de menos. Você não está exausto por esforço. Você está exausto por estagnação. Isso não faz sentido. Faz todo o sentido. Deixe-me explicar como a panela funciona na vida real. Ela não aquece de uma vez. Ela te pega com pequenas traições, microdecisões que parecem insignificantes no momento. O alarme toca às 6 da manhã. Você pensa, só mais 5 minutos. Temperatura sobe 1 grau. Você acorda às 7h30, atrasado, correndo, pula o café da manhã. Mais 1 grau.
No trabalho, você evita aquela tarefa difícil. Faço depois do almoço. Mais 1 grau. Depois do almoço, você rola feed por só 5 minutos. 40 minutos se passam. Mais 3 graus. Você volta para casa exausto. Não pela produtividade, mas pela culpa. Mais 2 graus. Você promete: amanhã eu acordo cedo e treino. Mas você já prometeu isso ontem e anteontem e na semana passada. Mais 5 graus. E assim, grau por grau, dia após dia, você se adapta. O corpo se acostuma com a letargia. A mente se acostuma com a procrastinação. A alma se acostuma com a mediocridade. E você sabe qual é a parte mais cruel de tudo isso? A panela não te mata de uma vez. Ela te mantém vivo. Vivo o suficiente para ver outros prosperando enquanto você afunda. Vivo o suficiente para sentir cada dia de potencial desperdiçado. Vivo o suficiente para acordar em pânico às 3 da manhã, suando frio, percebendo que mais um ano passou e você ainda está no mesmo lugar. Eu sei exatamente do que você está falando. Eu sei que sabe, todo mundo sabe, mas saber e agir são coisas diferentes. Me diga uma coisa, com total honestidade. Quando foi a última vez que você fez algo difícil? Algo que exigiu desconforto real? Algo que te fez suar? Algo que te assustou? Eu não consigo lembrar. Exatamente. E você sabe o que acontece com músculos que não são usados? Eles atrofiam. E você sabe o que acontece com coragem que não é exercitada? Com disciplina que não é praticada? Com vontade que não é testada? Elas morrem. Elas morrem. E quando você finalmente percebe que precisa delas, quando a água começa a ferver de verdade, quando a vida te coloca numa situação que exige força, não há mais músculos para saltar. Mas você não está morto ainda. Como você sabe, talvez seja tarde demais. Talvez eu já tenha ficado tempo demais na panela. Talvez meus músculos já estejam fracos demais para me levar para qualquer lugar. Sente isso? Seu coração. Enquanto ele bater, você pode saltar. Mas cada segundo que você fica nessa cadeira, esperando a motivação perfeita, a água fica mais quente e seus músculos ficam mais fracos. Então me diga agora, neste momento, você vai ficar na panela ou vai saltar? Eu quero saltar. Mas, velho sábio, eu estou com medo. Medo de quê? Medo de tentar e falhar. Medo de não ser forte o suficiente. Medo de descobrir que desperdicei todo esse tempo por nada. Esse medo é real. E ele deveria estar te paralisando. Mas eu vou te contar um segredo que ninguém mais vai dizer. Você não precisa de um salto perfeito. Você não precisa virar um atleta olímpico amanhã. Você não precisa resolver toda a sua vida em uma decisão heróica. Você precisa se mover agora. Qualquer movimento. Não importa quão pequeno, não importa quão desajeitado, porque qualquer movimento é melhor do que ferver vivo. Amanhã de manhã, quando o alarme tocar, você não vai pensar. Você não vai negociar com você mesmo. Você vai apenas levantar. 3 segundos. Você conta até 3 e levanta. Não importa como você se sente. Aquela tarefa que você está evitando há semanas, você abre o arquivo, escreve uma palavra, uma linha, qualquer coisa, porque uma linha quebra o padrão de 0 linhas. Aquela conversa difícil, você agenda. Não precisa ter a conversa hoje, mas agenda, porque agendamento é a ação.
Sabe qual é a diferença entre o sapo que morreu e você? Ele estava sozinho na panela. Você tem alguém te lembrando que a água está esquentando. Obrigado por me lembrar. E você? Sim, você aí. Você que pausou o vídeo 3 vezes para checar notificações. Você que está assistindo isso deitado na cama quando deveria estar fazendo outra coisa. Você que sente exatamente o que o buscador sente. Você sente a água esquentando? Claro que sente. Você sente no peso do peito quando acorda, na culpa que te acompanha o dia todo, na ansiedade que te mantém acordado à noite. Isso não é depressão. Isso não é síndrome de burnout. Isso é seu corpo implorando para você se mover. Você sabe exatamente qual é a sua panela. Você sabe qual é o salto que precisa dar. Pode ser pequeno. Provavelmente é pequeno, mas precisa ser hoje, não amanhã. Não quando você estiver pronto. Hoje. Porque se você esperar até estar pronto, você vai esperar até a água ferver. E aí, você vai tentar saltar e descobrir que não tem mais forças. Então, escolha agora. Não depois deste vídeo. Não depois que você pensar sobre isso. Agora. Você é o sapo que ferve ou a água que evapora em ação? Se você decidiu sair da panela, se você vai dar o primeiro salto, não importa quão pequeno, deixe seu compromisso nos comentários. Não uma promessa vaga, uma ação específica. Escreva: eu vou, e complete com o que você vai fazer nas próximas 24 horas. E se você não conseguir nem escrever o comentário, se até isso parece difícil demais, então você já sabe a resposta. A água já está fervendo e você precisa de ajuda para saltar.